Fala, mano. O Isaac Medeiros, ele falou que você estava em algum momento ali, você estava passando pano para a Rússia e fala dos crimes de guerra que a Rússia tem cometido, né, que comete. O pessoal estava falando aqui de alguns vídeos que rolam na internet e tal. Certo. Eu vi um vídeo que um soldado ucraniano, não sei a patente dele, eu falo soldado, mas sim, o camarada ele foi fuzilado, né? E ele não entendi o contexto, mas a mensagem era que os soldados russos estavam executando mesmo os soldados ucranianos mesmo rendidos, né? Aí o último recado que ele dá ao soldado ucraniano é Slava Ucrânia, né? Sei. Você sabe que vídeo é esse? Sei, eu vi Então, esse assim, vídeo. pessoal, é aquele negócio, né? A guerra tem um lado bom e um lado ruim. Não tem. São lados diferentes, né? Lados opostos. E o que você tem a falar sobre isso aí, cara? Cara, vamos lá. Sobre essa questão de crime de guerra. Vamos lá. Crime de guerra, cara, ele é considerado tudo que é fora de uma convenção que foi criada há muito tempo atrás. Isso vai desde não atirar um paraquedista enquanto ele tá no ar, não abater soldado desarmado, enfim. Só que nós estamos numa guerra moderna onde o operador de drone, sentado num sofazinho confortável com controle remoto na mão, como se estivesse num videogame, ele explode uma pessoa de fato de não sobrar nada para reconhecer. E isso causou o quê? Gente que morre comendo, gente que morre dormindo, fazendo necessidade, desarmado, se rendendo. Vários vídeos você vê isso. O cara tá assim, implorando com as mãos juntas, vem um drone e abate. E aí tem vídeo ucraniano fazendo isso. Pode ter vídeo russo também fazendo isso. Então perdeu-se o controle sobre isso. Existe evidências dos dois lados. Abatendo o soldado que se rendeu, prisioneiros. Tem evidências. Então, desde que essa convenção foi criada, até sobre armamento a utilizar também. Os ucranianos jogaram napalm na gente mais de uma vez. Fósforo branco. Fósforo branco é uma das piores maneiras de morrer. Foca até a morte e você não tem muita proteção com relação a isso. Tanto que máscara de gás é um equipamento individual que todo soldado recebia. E eu tinha que carregar o tempo todo. Era um peso a mais que tinha que carregar porque sempre havia possibilidade de arma química os ucranianos jogarem. E eu, dentro do meu batalhão, nunca vi uma arma química sequer. Mas nós tínhamos que nos proteger contra elas. Então assim, não é passar pano, cara. É ser maduro para entender que na guerra o que você está disposto a fazer é relacionado ao quanto risco você corre, ao seu medo de morrer, ao seu valor, à sua vida. Então, às vezes, o cara pode estar algemado e ele dá conta de matar alguém com o dente, porque ele tá tentando sobreviver, ele vai usar o meio que ele tem. E se ele vê o cara com uma faca na mão e ele tá com uma AK, ele vai pensar, nossa, é desproporcional, é injusto. Não, ele vai sobreviver. Então, se é a arma que ele tem, infelizmente. E aí, com relação à execução de prisioneiro, tratamento, esse cara que falou Slava Ucrânia e morreu, eu não sei quem ele era, eu não sei qual é a caminhada dele, o porquê disso. Mas eu sei que no vídeo ele aparece cavando a própria cova e é morto. Isso. E esse não é um padrão. Se fosse, teriam vários vídeos, vários caras fazendo isso. Então aconteceu com esse cara específico. Aí a Ucrânia foi e premiou ele póstumamente com uma medalha. Então ele tinha algum valor para a Ucrânia, ele fez alguma coisa para a Ucrânia. Não se sabe o que ele fez, sabe qual é o motivo para ter essa recepção com ele. Como eu falei, a recepção, o tratamento até mesmo com o cara é de acordo muitas vezes com a conduta dele. Então, quem sou eu para falar? Não vou nem falar que ele mereceu, nem que ele não mereceu, não conheço. É isso. E tudo isso vai ser usado para propaganda para Claro. derrubar a narrativa da Rússia, Sim, né? exatamente. E fortalecer o apoio à Ucrânia, dos dois lados. O russo faz a mesma coisa, não é? Eu acredito que sim, que você não vai perder uma oportunidade de usar um fato em que o inimigo está violando um acordo e você vai fechar os olhos para isso porque ele não vai te dar o mesmo benefício. Então fica aquela coisa assim, um aponta pro outro. Eu realmente não passo pano, não passo a mão na cabeça de nada. Eu só digo que a guerra ela acontece por uma razão. As pessoas pelo menos saibam a razão para não ficar achando que tem alguém 100% certo, porque não tem. E guerra é guerra, né? Vão Guerra é guerra. acontecer coisas que
vai chocar a todos, né? Mas... Com certeza vai. Cara, vou pegar esse gancho para voltar a um tema que é quando nós falamos do Putin, né? Da postura do Putin e como ele é forte, como a motivação do soldado russo, até em nome do Putin, né? Você falou assim, eu tô aqui pelo meu presidente. Sim. Né? Tô lutando porque meu presidente me chamou pra guerra. Claro. E essa força dele vem até pela postura dele como líder com outras nações, né? E também não tá ligado à postura dele como líder internamente, né? Esse fato dos opositores dele, tem vários vídeos, várias notícias, né? E nesses 24 anos, né, que ele tá, 20 anos, né? Ele teve um período de 4 que... Sim, ficou Dmitry. Isso. E nesse período ele tem um número vasto ali de pessoas que perdeu a vida, né? Misteriosamente. Supostamente, sim. Supostamente... Por exemplo, que perderam a vida, mas não ficou esclarecido... não ficou esclarecido que foi ele, né? Mas, tipo... As pessoas tendem a achar que sim, né? E a última, né? Por exemplo, o Grupo Wagner. O Grupo Wagner é um grande aliado. O Prigozhin era o braço direito dele. Sim. E aí acontece aquela revolta que no primeiro momento todo mundo achou que era até fake, né? Uma encenação. Sim. Mas aí caiu o avião. E o avião, uma baita de uma coincidência? Como é que é isso? Vamos lá. Essa questão de pessoas que morreram e aí, por não se esclarecer, associa... E o Putin, ele é o presidente hoje com mais tentativas de homicídio. Sobreviveu a mais tentativas de homicídio. Então, assim, tentaram matar ele de todo jeito. Desde envenenamento, tiro, facada, enfim. E tem registro disso. Então, naturalmente, é um cara que, por acontecer isso, uma pessoa que acumula tanto poder assim, ela é visada, as pessoas também vão tentar denegrir a imagem dele e criar narrativas pra fazer isso, que a pessoa morreu, ninguém sabe, então foi ele. Então, até você me lembrou de um bom exemplo que eu também vi logo antes de ir pra guerra. Mas vamos lá, o Prigozhin, ele estava insatisfeito e o Grupo Wagner, na época do Prigozhin, ele era conhecido por ser extremamente cruel, violento. E isso era a imagem do Prigozhin, era o tratamento que ele dava, tanto com inimigos quanto com os próprios soldados. Tem vídeo do Prigozhin entregando uma marreta que se entende para que ela era usada, né? E para um comandante dele. Então assim, ele é um cara que eu acredito que a ilusão do poder subiu para a cabeça. Ele viu que ele estava recebendo tanto poder, tanta autonomia para aumentar os números do Wagner. Em algum momento ele falou, vou tomar o poder. Foi por ganância. Isso acontece. Às vezes o cara é amigo do outro, mas ele não é tão amigo assim, ele tá invejando um amigo. Ele tá falando, olha, meu amigo ali tá ficando velho, eu tô vendo que eu posso tomar o poder. E eu acredito que foi realmente o que aconteceu. Ele teve inveja, viu a oportunidade de tomar o poder no meio do conflito, tava todo mundo focado ali na guerra, e tentou, e não conseguiu. Agora a morte dele caiu o avião. Cara, pode ter sido até alguém dentro do próprio Wagner pra assumir a liderança do Wagner. A gente tem como especular, mas como saber... É um avião que caiu e matou o líder do Wagner logo depois dele tentar dar um golpe. É isso. O caso que eu lembrei é de um russo, que eu não lembro qual era o grau de parentesco, mas acredito que ele tinha parentes na Ucrânia. Ele era um piloto de helicóptero, ele carregava suprimentos, peças de avião, enfim. E aí, de alguma forma, a Ucrânia conseguiu fazer contato com ele, para ele entregar o helicóptero dele. Eu acredito que era um Mi-8, se não era outro modelo Mi, eu não posso não estar lembrando exatamente, pode ser Mi-52, enfim. Um helicóptero de carga, de militar. E aí fez uma oferta de $500 mil para ele. É muita grana. Para ele entregar esse helicóptero. E aí, em dada viagem que ele tinha que fazer ali na rota próxima da guerra, ele desviou o caminho, ele tinha uma tripulação. Esse piloto... Ele desviou o caminho, pousou, entregou o helicóptero para os ucranianos, tentou entregar aos parceiros. Os parceiros foram resistir e foram mortos na hora. Então ele entregou um helicóptero russo, causou a morte de soldados russos.
E se entregou ali, pegou o dinheiro, deu entrevista, falou mal da Rússia pra caramba, falou que ele não acreditava no... Enfim, deu a justificativa dele, mas se essa é a justificativa real, se o cara tá fazendo por uma causa nobre, por que ele aceitou $500 mil? Pra que ele quer esse dinheiro? Ele não queria fazer o certo? Mas enfim, ele aceitou os $500 mil e sumiu um tempo. E depois que ele sumiu, ele foi encontrado na Espanha um tempo depois, morto embaixo de uma ponte lá. Aí foi dito que ele foi localizado porque ele mandou mensagem pra ex-namorado, tava com saudade, ou postou em rede social, enfim, alguma coisa. Tava cheio da grana lá na Espanha, enfim, foi encontrado morto. Aí ficam falando, mas aí foi o governo russo que mandou, isso aí não sei o que. Cara, pode ter sido um próprio ucraniano pra tentar extorquir ele, pegar a grana. Pode ter sido os caras pra recuperar dinheiro. Pode ser qualquer coisa, a gente só pode especular. Mas o que se sabe ele foi um traidor, ele era um membro do exército. Ele discordava com o exército, ele tinha outros caminhos. Ele preferiu o caminho que ele causou a morte de parceiros e ganhou dinheiro com isso. É a informação que se tem. Agora, quem matou, como morreu, enfim, não sei se isso é o mais importante ou a que nível que chega a tentativa de corromper ali o lado para benefício próprio. Né? Sim, sempre pode ser um monte de coisa, né, cara? Sim. Mas, por exemplo, o avião do Prigozhin, tava ele, mas acho que 10 líderes do Wagner, do né? grupo Wagner. Não acabou só com ele, acabou com ele e com toda a sucessão de liderança, né? Então, porra. Agora, o que chama a atenção ali primeiro, pô, porque o que os caras estão no mesmo avião, né? E o avião cai logo depois. Por exemplo, o helicóptero do presidente do Irã, que caiu também. Eram 3 aeronaves. Caiu a que tava o presidente. O tempo tava ruim para as 3. Caiu só aquela. No meio de um conflito com Israel. Pode ter sido qualquer coisa? Pode ter sido qualquer coisa, mas aí você vai... A probabilidade maior... que foi Israel ou que foi o tempo? Né? E da mesma forma com Putin, né, cara? Então quando tu olha todos os casos, né? Eu acho que isso é parte também da força dele, né? Claro. Parte por ele ser temido e ser respeitado. Eu ia falar agora? Quando você... Eu até lembro de um podcast recente que você falou assim, chamou pra briga e não tinha pra puxar. Se você vai chamar um presidente pra briga e você quer suceder ele, dar o golpe, você tem que entender que quem é o seu oponente, qual é possível... E se der errado? Qual o potencial dele pra maldade, né? Então, se você vai comprar uma briga, é bom você entender onde você tá indo. Não porque você vai comprar uma briga e vai perder. Só pra provar que você tem coragem. Cara, de corajoso o inferno tá cheio. Tem gente que morre porque foi corajoso demais, porque às vezes não pensou ali na ação. Então o que vale? Morrer como corajoso, porque também nem é tão sábio assim, né? Porque às vezes o corajoso morre e deixa uma família pra trás, deixa um órfão, uma viúva, enfim. Alguém que precisava dele. Ou você ser inteligente e saber que certas brigas não se compram. Como é o caso agora da Ucrânia. No fim das contas, mesmo que num cenário improvável, realmente acredito que é improvável, a Ucrânia consiga entrar para a OTAN, valeu a pena? O país está extremamente endividado. O país inevitavelmente vai perder território, não vai voltar a ser o que era antes. É porque essa é a postura do Trump. O Trump já falou publicamente que o Zelensky não abandonar a ideia dele de recuperar todos os territórios que perdeu e vir logo com um plano de paz, de acabar o conflito, nem ajuda ele não vai receber mais. Então, assim, não vai recuperar tudo. Aí é um país que tinha a possibilidade de acabar com o conflito 2 anos atrás, não acabou. Aí, supondo que ele entre para a OTAN, o que ele espera conseguir? Porque a OTAN, a premissa dela, mesmo para mim sendo uma falsa premissa, ele se põe como uma aliança defensiva. Então, se ele acha que ele vai entrar para a OTAN e um dia a OTAN vai pegar e vai atacar lá, vai pegar o território de volta, improvável. Ele tem a ganhar agora com a OTAN. Eu não vejo nada de positivo. E a população dele só está diminuindo. A população de homem lá já é minúscula, já é muito menor que países inferiores em quantidade populacional. O número de refugiados da Ucrânia está quase igual ao de países africanos em situação de emergência. Então, para quê? E o Zelensky é tido como corajoso.
como um cara que resistiu, ele não fugiu. Foi oferecido isso para ele já na primeira semana e ele foi uma surpresa, em tese, né? Uma surpresa positiva pro mundo, né? Até criou-se o paradigma de que ele é o azarado, porque ele tem mania de... Começou o conflito numa cidade, ele vai lá e faz vídeo perto da plaquinha indicando que aquela cidade tá chegando, sabe? Ali próximo da área de guerra. Pô, corajoso. Mas o quanto vale essa coragem, supondo que a Vidífica, por exemplo, ele fez vídeo lá e a cidade foi tomada. Aí ontem, ou antes de ontem, ele fez um vídeo em Piance, acredito eu. O pessoal do chat deve saber o nome da cidade exata. Mas é porque foi muito recente mesmo. Aí ele fez um vídeo lá, falando que tava tudo bem. Passa algumas horas, 15% da cidade já foi tomada, assim. Então, e se ele morre nisso? Como é que fica o país dele? Porque ele tá se pondo como um lutador que vai ganhar uma briga impossível de ganhar. Aí ele vai se colocar numa situação que ele pode morrer como nada. Às vezes, nem porque vão saber que é ele. Ele tá ali, cai uma bomba ali e morre, porque pode acontecer. E quanto a coragem consome da sabedoria do cara. E como é que o ucraniano tá vendo isso? Porque os relatos são de... Começa a se desgastar internamente ali, os líderes, né? Tá vendo que o tempo tá passando e a Ucrânia tá ficando menor. Então, aonde que tá levando essa estratégia dele? O plano da vitória dele, ninguém comprou. Porque ele colocou coisas que... impossível de receber. Agora, também não há interesse em matar ele, né? Não. Porque a Rússia não tem essa poder? Claramente tem. E há vários líderes, inclusive eu falei de era major polonês que morreu em solo ucraniano, em um bunker em Chasiv. Então, se os caras têm acesso tão profundo, quando o front estava longe de Chasiv, hoje Chasiv já 50% já foi tomado. Matar o Zelensky não seria difícil se quisesse, mas pra quê? Se você vê o cara que tá cometendo erro, você deixa ele continuar cometendo erro. Porque pode ser que coloque um cara melhor que ele, não é do interesse. Deixa lá, fazendo... o que ele tá fazendo tá dando certo pra Rússia, né? Deixa lá. Então, o Putin quer o Zelensky vivo. Eu acredito que sim. Até porque quando já é previsível o passo dele quando ele vai nessas áreas de conflito, né? Sim. E tem que respeitar que, com toda a tradição da Rússia, eles têm condições de Claro, os caras têm neutralizar ele. Tem os meios. E se tivesse a vontade, por que não? Se tem os meios, se fosse benéfico. É isso. Mano, volte, por favor. Próximo. Superchat. O Jorge Wilker, o Glauber, ele manda aqui um parabéns pro canal pela forma imparcial, mostrando os dois lados da história. Isso é um exemplo de democracia que o nosso país está precisando, né? Obrigado, irmão. A rapaziada aí que no chat tá... Ele é membro do canal, inclusive, né, cara? Então, abração, Jorge Wilker. Isso mesmo. A rapaziada do chat tá o quê, irmão? A rapaziada do chat tá inflamada aqui. Muita gente é pró-Ucrânia, né? Aí adota aquela postura ali mais pró-Estados Unidos e tal. Uhum. E a galera que é a favor da Rússia também, né? Se posiciona e acaba tendo um pequeno embate ali. Sim. Mas, pessoal, não levem pro coração, escutem nosso camarada aqui. Como vieram outros convidados, ele tá aqui para deixar a contribuição dele, né, Glauber? Não, e da mesma forma, o Caio, né, cara, acho que naturalmente ele já veio sabendo, né? A gente não consegue controlar o sentimento do chat. O que eu posso te dizer é que talvez eu tenha entrevistado já 5, 6 camaradas que foram combater, né, tiveram experiência naquele ambiente de guerra pelo lado ucraniano. O chat também pegava no pé dele, de todos eles, entendeu? Então, sempre tem ali, né, um público grande, né, confrontando. Acho que esse é o termômetro aqui no Brasil, né? Esse conteúdo de guerra, você falou que você tinha muito interesse, você gostava de estudar, né? Sim. Tem muita gente, né? Tem muitos canais, né, militares no YouTube. E aí a oportunidade num podcast com mais de 4 horas, 5, 6 horas, 7 horas de conversa, acho que nós fazemos isso com, né, num volume maior.
Então reúne todo esse público aqui com a gente, né? Sim. No momento que tem alguém com experiência, né? Num conflito. Sim. Isso, então tu é a bola da vez hoje, né? Mas pela tua maturidade que você tá apresentando aqui na tua fala, você não tá preocupado com isso. Não, cara, no final das contas eu entendo, porque, de novo, as pessoas elas recebem informação muito poluída e isso já cria uma opinião, e a primeira opinião muitas vezes acaba ficando, não tem jeito. Mas no fim das contas todo mundo é brasileiro aqui, e imagina um cenário, né? Deus me livre que isso não aconteça, mas um cenário onde o Brasil entra em guerra aqui na América do Sul, ou qualquer lugar que seja. Eu sou brasileiro, eu vou lutar. Vai lutar também um cara que lutou a favor da Ucrânia ou um cara que lutou pela internet a favor da Ucrânia, que sente que tá ajudando quando ele vai na internet e fica xingando quem tá a favor da Rússia. Ele acha que isso ajuda de alguma forma. Esse cara também pode ser convocado, esse cara também pode lutar do meu lado. E pra mim, de novo, é um aliado ali. É alguém que se eu for ferido eu espero que vai me ajudar, e se for ferido eu vou ajudar e pronto. E tiver que dar cobertura e proteger, eu vou proteger o cara, independente que ele era. Agora, quem faz as críticas direcionadas não a mim, mas aos governos, a personagens políticos, eu respeito a opinião, porque eu falei, em uma guerra, o conceito de certo e errado e de limite se perde muito rapidamente. É a primeira coisa que é sacrificada. E na hora de divulgar a informação, a mídia também, a primeira coisa que ela sacrifica é a verdade. Quanto maior a mídia, quanto maior o portal, maior o interesse dela em se proteger, em se manter no topo. Então vai fazer o que dá clique, o que chama atenção. Então tudo bem por mim, eu lidei com coisas bem piores do que hate na internet. Não é isso que vai me abalar de nenhuma forma, não. Nem mudar o meu tom, meu respeito pra falar com as pessoas. Bom, é isso.